Oi, gente, mais uma aulinha para vocês. Hoje nós vamos falar sobre carboxiterapia. E aí, o que seria carboxiterapia? Carboxiterapia nada mais é do que a infusão do anidro carbônico medicinal, que é o CO2, para fins terapêuticos. Então, é um tipo de procedimento, né, onde a gente utiliza uma agulha de insulina para poder, consequentemente, injetar esse CO2. O profissional ele precisa de um equipamento apropriado e também de um cilindro acoplado a esse equipamento, que é por onde, através de um mangotezinho, vai ser liberado esse dióxido de carbônico. Esse tipo de procedimento, o profissional ele consegue controlar o fluxo, que é a velocidade com que esse gás ele chega no organismo em ml por minuto, e consegue também controlar o volume total de gás que é injetado no organismo. Tudo isso é controlado pelo profissional. Lembrando que esse gás ele é inodoro, ele não é inflamável, ele é atóxico e o seu grau de pureza é cerca de 99,99%. Então, diante do que a gente estuda sobre carboxi, ele não apresenta, efeitos colaterais consideráveis. Óbvio que a gente depois vai falar de umas possíveis contraindicações para a realização desse procedimento, tá certo? Já adiantando para vocês quais são as indicações para fazer esse procedimento. Então, a carboxi é muito indicado para paciente que tem gordura, que tem celulite, para trabalhar rejuvenescimento facial, olheira, ou mesmo flacidez de pele, que é a flacidez dérmica, a flacidez cutânea, paciente que tem estria, paciente que tem cicatriz de acne, então, N infinidades. Então, é um tipo de procedimento que a gente utiliza muito na nossa prática clínica para diversos fins. E aí é bom a gente saber quais são os efeitos fisiológicos, né? O que é que promove, o que é que acontece quando esse CO2 ele entra dentro do nosso organismo. Então, a gente tem primariamente o que a gente chama de efeito BO, que o que seria isso? Quando o CO2 entra dentro do organismo, ele vai alterar o meio. O que é isso? Ele vai deixar o meio mais ácido. Esse meio se tornando mais ácido, a gente vai ter uma afinidade da hemoglobina com o CO2, e a hemoglobina, por sua vez, vai liberar oxigênio. Ô professora, por quê? Veja, no nosso organismo, a gente tem a hemoglobina que ela transporta, ela carrega tanto o CO2, ela se liga tanto ao CO2 quanto ao oxigênio, mas ela tem mais afinidade com o CO2. Então, quando você coloca CO2 dentro do teu organismo, então você alterando esse meio para um meio mais ácido, a hemoglobina ela vai se ligar a esse CO2 e por consequência ela vai liberar esse oxigênio, para poder você visualizar aquele efeito vasodilatador, que a gente vê aquela hiperemia de uma forma precoce, após a aplicação do procedimento. Então, isso seria a justificativa, tá certo? Então, repetindo, recapitulando. O efeito BO nada mais é do que a liberação do oxigênio e a captação do CO2, para depois ele ser eliminado, exatamente pela expiração. Ok? Aí a gente também tem outros efeitos, como por exemplo o efeito bioquímico. O que seria isso? Quando entra CO2 dentro do nosso organismo, ele vai dizer, eita, tá entrando muito CO2 e tá faltando oxigênio. Aí, como defesa do teu corpo, ele vai dilatar as arteríolas, fazendo com que chegue hemoglobina oxigenada. E aí, como consequência, você vai ter um aumento da oxigenação em cerca de 56%, ok? Isso é tudo decorrente do efeito BO. A gente também tem a ação no tecido conjuntivo, que pelo trauma da agulha, porque é feito esse procedimento com a agulha de insulina, então essa agulha sendo introduzida no teu tecido,
a gente vai ter um trauma mecânico, né, consequentemente, e aí vai ter uma reação inflamatória, onde vamos observar uma proliferação de fibroblastos com possível síntese de colágeno, elastina e também de vasos sanguíneos, tá? E tem outro efeito muito falado, que é a carbolipólise. O que é isso? Vejam. Para haver a lipólise, é necessário que haja quebra de triglicerídeo. Só que isso só acontece mediante a ativação de um hormônio que é chamado de LSH, que é a lipase hormônio sensível. Esta, por meio, só é ativada com a ação de mediadores químicos e de hormônios lipolíticos, dentre eles adrenalina e noradrenalina. Então é a cascata, vamos dizer assim, tá? Para chegar ou para se gerar esse efeito, que é a quebra do triglicerídeo, que é a lipólise. Aí a literatura nos traz que você pode potencializar esse efeito da carbolipólise fazendo uma aplicação antes com 1 ml de soro fisiológico. Então, quando você aplica 1 ml de soro na gordura, você vai alterar o meio para tornar ele mais ácido, e aí você libera o que a gente chama de moléculas de H+, que é hidrogênio, e aí fazendo isso, você vai potencializar, ou seja, você vai ter uma ação de oxidação lipolítica. Então você aplica o soro, 1 ml, e depois entra com a carboxi na mesma área. Então você consegue potencializar o efeito lipolítico, tá? Para gordura localizada, não para outros procedimentos. Isso é só uma forma, porque existem várias formas da gente conciliar esse tipo de tratamento, tá certo? Que é a carboxiterapia. Então eu falei para vocês dos efeitos gerais, efeito BO, efeito bioquímico, efeito no tecido conjuntivo e a carbolipólise, que existem duas formas de se fazer, que uma delas é com soro, tá? E aí é importante a gente saber que para fazer o procedimento, a técnica em si, a gente precisa fazer a asepsia do local, que é feita com álcool a 70% ou com a solução com clorexidine a 0,5%, ok? Em seguida, a gente vai fazer a aplicação com agulha de insulina, lembrando que essas agulhas elas são descartáveis, usou, tem que jogar lá no Descartex, e aí você tem que ter um convênio com a empresa, para poder essa empresa vir fazer o descarte, né, desse material. Você não pode transportar esse material, então isso é importante a gente falar. E aí, como seria a aplicação? Existem 3 planos para você colocar, né, a introdução da agulha, que é chamado de plano dérmico, plano mesodérmico e plano hipodérmico. Para cada plano tem suas indicações. No plano dérmico, né, que é o mais superficial, seria a aplicação da agulha, ó, a 25 graus, ou seja, ela bem deitadinha, ó, certo? Esse seria o plano dérmico, 25 graus. Aí ele é muito indicado para pacientes que tenham a indicação de flacidez cutânea ou mesmo cicatriz de acne ou para rejuvenescimento, que aí para rejuvenescimento tem 2 formas de se fazer. Esse é o plano dérmico com a agulha a 25 graus, tá? Aí tem um outro plano que é chamado de mesodérmico, que é com o bisel da agulha para cima. E aí você vai fazer como se fosse punturações, que é um tratamento muito indicado para estrias. E tem o plano mais profundo, que é o hipodérmico, que é muito indicado para celulite e para gordura. Para gordura ou celulite, a aplicação desse plano é a 45 graus, bem como também para pós-cirurgias plásticas, tá? Então, 45 graus, ó, já não é a 25 e nem 90, 45. Para gordura ou celulite.
Só que para celulite, ele traz também outras alternativas. Por exemplo, se você tem celulite num grau mais avançado, que você tem aqueles furinhos, quando você fica em pé, né, que fica muito notório, aí você vai fazer o seguinte: com o paciente em pé, você vai marcar esses furinhos. Então você vai fazer, ó, deixa eu fazer aqui pra vocês. Então a gente vai fazer umas marcações com X nas áreas dos furinhos, certo? A gente faz umas marcações com o paciente em pé, não com o paciente deitado. E aqui, para essas áreas que normalmente são celulites mais avançadas, vocês vão trabalhar aqui com a agulha a 90 graus. Então seria isso aqui, ó. Para esses casos em celulites que tem os furinhos, que são os graus mais avançados. Aí vocês vão trabalhar com a agulha, com subcisões, que a gente fala, que é para poder liberar essas traves fibróticas. E aí, ao redor, você vai fazer o plano de 45 graus, tá? Que foi aquele plano que eu mostrei inicialmente. E depois você vem nos furinhos e faz o plano de 90. Lembrando que esse plano de celulite aqui, ó, é o de 45, tá? Então você faz em toda a área e depois vem nos furinhos e faz o 90 graus, ok? Isso é para graus avançados. A partir de celulite grau 2, 3, aí você demarca esses locais. Gente, o fluxo, que é a velocidade de uma forma geral para todas essas indicações, né? Normalmente é de 80 ml por minuto. Isso pode ser variável para 60 ou até pode chegar em 100, dependendo da afecção que você trabalhe. O recomendável é o volume em uma única sessão. Ela nunca deve ultrapassar, por exemplo, 2 litros. Eu sempre trabalho no máximo 1 litro, que seria 1000 ml, tá? Isso se for aplicar numa área mais extensa, mas isso é delimitado. A gente subdivide por áreas, falando só de uma forma geral, né? Porque a gente precisa se aprofundar nesse assunto. E aí é importante a gente falar que após a aplicação, os efeitos colaterais, logo em seguida, que a gente vai poder observar, é uma crepitação local, né, com a presença do gás, um aumento de volume, pode visualizar essa vasodilatação com a vermelhidão, que é a hiperemia, pode ter uma sensação de desconforto local, é normal, depende muito da sensibilidade de uma pessoa para outra, dependendo da aplicação. Por exemplo, se for para celulite, que é no plano hipodérmico, ou para gordura, que é a 45 graus, você pode fazer um garroteamento da área para poder o gás ficar concentrado no mesmo local, naquele local. Lembrando que os efeitos, eles são locais, o efeito não é sistêmico desse procedimento. E o profissional, ele deve estar habilitado, né, e deve se sentir seguro para fazer o procedimento. Mas como qualquer outro protocolo de tratamento, a gente também tem as contraindicações. Então é contraindicado fazer em paciente gestante, fazer no paciente que tem uma insuficiência renal, hepática, respiratória. A gente tem que estar muito atento quando for fazer a anamnese, tá? Para saber se o paciente está apto a fazer o procedimento. Também tem contraindicação, paciente que tem algum distúrbio de coagulação, paciente diabético ou mesmo aquele paciente que tem hipertensão descompensada. Então é primordial fazer a aferição de pressão antes do procedimento, tá certo? E aí eu aconselho, se você quer fazer esse procedimento com o seu paciente, faça uma aplicação experimental, até para saber se o seu paciente ele vai conseguir se submeter, né? Se esse desconforto não vai ser tão grande. Então é isso, gente. Eu trouxe realmente várias informações importantes. Estudem. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. E ó, um beijo para vocês.